Olá, tudo bem? Essa aula é sobre lei penal. Nós vamos começar falando sobre os tipos das leis penais. De início, nós temos dois tipos. Nós temos a lei penal incriminadora e a não incriminadora. Quando nós pensamos numa lei penal incriminadora, nós pensamos no tipo penal, que contém uma conduta, que é o preceito primário, então, o artigo 121 do Código Penal, a conduta é matar alguém, e junto nós temos um preceito secundário, que é a pena aplicada. Quando nós pensamos numa norma não incriminadora, nós pensamos em normas que não contêm a descrição de condutas e de penas. Elas contêm outras coisas. Se nós olharmos para o Código Penal, por exemplo, o artigo 1º até o artigo 120, ele contém uma série de disposições e nenhum crime e nenhuma pena específica, né? Nenhum preceito secundário aí estipulado. O que nós temos então nesses 120 artigos? Nós temos orientações sobre permissões, exculpantes, normas de interpretação e normas de extensão. Quando nós falamos numa lei penal não incriminadora permissiva, nós estamos falando em justificativas ou exclusões da ilicitude, como é o caso da legítima defesa. Então nós temos dentro da própria legislação criminal o que é o conceito da legítima defesa e das demais excludentes. Já quando nós falamos em normas exculpantes, nós estamos pensando em situações que vão ou excluir a culpabilidade ou isentar o sujeito de pena. Como exemplo aqui, nós podemos pensar nos crimes patrimoniais. Quando nós não temos violência ou grave ameaça e temos um crime patrimonial, por exemplo, contra cônjuge, o próprio Código Penal estipula que o cônjuge é isento de pena nessa situação. A nossa próxima norma não incriminadora é a norma interpretativa. Aqui o exemplo é o artigo 327 do Código Penal, que é o conceito de funcionário público, que vai ser usado para fins penais, inclusive para que nós podermos interpretar o que é funcionário público nos crimes funcionais. Então, o conceito penal de funcionário público engloba, por exemplo, a figura do estagiário. Depois nós temos a norma de extensão, que o exemplo é o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, onde está prevista a tentativa. Aqui é importante a gente lembrar que quando se fala em crime tentado, nós não temos um outro tipo penal, um outro preceito secundário, ou seja, não tem uma pena diferenciada já prevista em lei. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer a denúncia, fazer o cálculo de pena pelo crime consumado e combinar isso com a tentativa. Então, por exemplo, um homicídio tentado, a denúncia vai ser feita pelo artigo 121 do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso 2. E é graças a essa norma de extensão que nós vamos aplicar lá na terceira fase do cálculo de pena uma minorante, e essa é a única diferença quando se fala em crime tentado lá no cálculo de pena. Depois nós podemos falar também em lei penal completa ou incompleta. A lei penal completa é a lei penal, por exemplo, lá do artigo 121 do Código Penal, que eu leio matar alguém, tem a pena, eu consigo compreender ela isoladamente. É completamente diferente quando nós pensamos nos crimes lá da lei de drogas, por exemplo, o artigo 33 que prevê o tráfico. Qualquer uma das 18 figuras que nós temos lá no artigo 33 se refere a drogas, mas a gente não tem dentro da lei de drogas o conceito de droga. A gente vai buscar isso numa norma externa, que hoje é uma portaria federal. Na sequência, nós temos aqui
propriamente a lei penal no tempo. O direito brasileiro adota a teoria da atividade. Se você quiser usar uma regra de memorização, a gente costuma mencionar a palavra luta. O L de luta seria o lugar, o U, ubiquidade. Então, quando eu falo no lugar do crime, o Brasil adota a teoria da ubiquidade. Quando eu falo no T, né, no tempo, o Brasil adota a teoria da atividade. Então, aqui a nossa regra geral é aplicar a lei vigente na data do fato, na data da atividade, e excepcionalmente a gente admite a retroatividade da lei, desde que ela seja mais benéfica. Então, esse preceito constitucional da retroatividade da lei mais benéfica tem base na Constituição, mas é exceção à regra estipulada no Código Penal. Depois a gente tem aqui uma série de orientações específicas para casos em que a gente tem uma pluralidade de leis que poderia gerar um conflito acerca de qual lei a gente aplica. Isso a gente chama então de sucessão de leis penais no tempo. A primeira situação aí é a lex gravior. O que é isso? É aquela lei mais grave, seja porque ela está criminalizando uma conduta que antes era indiferente para o direito penal, seja porque ela está aumentando a pena ou de alguma forma piorando o tratamento. Lembrem que eu posso ter um tratamento pior por uma questão que não é propriamente só aumento de pena. Eu posso ter suspensão de algum outro benefício, uma outra exigência legal que é mais gravosa. Essas leis mais graves, elas são irretroativas. A segunda hipótese que nós temos aqui é a lex missior, que eu lembro, né? Estamos falando em expressões em latim, o T ele se pronuncia com o som de C. Então, lex missior é aquela lei mais benéfica, seja porque ela provoca um abolitio criminis, ou seja, aquela conduta agora passa a ser indiferente ao direito penal, ela é descriminalizada, seja porque essa lei ela melhora o tratamento, por exemplo, porque ela reduz pena. Aqui uma observação super importante é lembrar que quando a gente fala em lei que descriminaliza, né, no abolitio criminis, a gente está falando em aquela conduta ser indiferente ao direito penal. Porque eu posso ter simplesmente a mudança de nome do crime. E aí, nessa hipótese, a gente tem a chamada continuidade típico-normativa, ou seja, aquele fato continua sendo crime, mas com outro nome. Nós já tivemos isso, por exemplo, nos crimes sexuais. O atentado violento ao pudor, ele foi revogado, mas as condutas que antes eram abarcadas pelo atentado violento ao pudor passaram a ser abarcadas pelo tipo penal de estupro, né, que foi modificado em 2009 e se ampliou bastante o espectro desse crime. Então, nesse caso, não se fala em abolitio criminis. Isso é bem importante. A nossa terceira hipótese é a lex tercia. Lex tercia seria a combinação de duas ou mais leis penais no tempo. Nessa situação, a gente não teria propriamente a aplicação de uma lei, né, de uma lei mais benéfica, enfim, ou da lei vigente na data do fato. A gente teria combinação de leis. Então, eu pegaria parte da lei vigente na data do fato, parte de uma lei posterior e criaria algo novo. Justamente por isso, os tribunais superiores não concordam com a aplicação da lex tercia, porque o juiz acabaria criando uma lei que nunca foi propriamente vigente. Então, o que a gente pode fazer? Aplicar a lei mais benéfica, sim, independentemente dela ser a lei vigente na data do fato ou ser uma lei posterior, mas eu não posso combinar leis penais no tempo. Também aqui a gente tem o conceito de lei intermediária. Isso é importante para lembrar que, de qualquer forma, quando uma lei beneficiar o sujeito, ela vai ser aplicada ao caso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós tivermos numa sucessão de leis penais, nós tivermos uma lei mais benéfica, mesmo que na sequência ela seja revogada, mesmo que na data do fato existia outra lei,
essa lei mais benéfica ela será aplicada. Vamos pensar um exemplo. Imaginem que quando eu cometi um furto, tinha uma lei 1 vigente que previa como pena do furto 2 anos. Vamos imaginar que 6 meses depois vem uma lei 2 que a pena do furto passou a ser 1 ano, ou seja, mais benéfica. E na sequência vem uma lei 3 que prevê que a pena do furto seja 3 anos. Notem, o que é mais benéfico não é a lei vigente na data do fato e nem a lei que atualmente está vigente. É uma lei intermediária, mas essa lei intermediária ela vai ser aplicada retroativamente ao caso. Isso é a lex intermediária que nós acabamos de ver. Também lembro que nós temos a súmula 711 do STF que prevê que nos crimes permanentes, habituais e continuados a gente vai aplicar a lei vigente na data da cessação. Então, se eu, por exemplo, cometi um sequestro hoje, a pena do sequestro era X, mas aí eu mantive a minha vítima refém por 30 dias e nesse tempo mudou a legislação e duplicou a pena. Bom, aplica a legislação vigente na data da cessação. Então eu vou pegar já a lei pior e isso não é violação ao que diz o Código Penal. Por último, nós temos as leis intermitentes. Aqui é uma lembrança importante, né? Porque nós tivemos situações no direito brasileiro, né? Situações recentes. Essas leis intermitentes, elas são ultrativas, ou seja, justamente pela peculiaridade delas, quando o sujeito for julgado, ele não vai ter direito a que seja aplicada retroativamente uma lei mais benéfica. E aí, com exemplos, eu acho que fica bem claro. O primeiro exemplo é o exemplo de lei temporária. A gente teve a edição da Lei Geral da Copa, que entre as condutas criminalizadas havia aquela falsificação do símbolo da Copa. Então, quem falsificou o símbolo na época da Copa, e aí a gente tinha vigência determinada, era um prazo certo para a vigência dessa lei. Quem falsificou naquele período tem, mesmo que seja julgado bem depois, tem a aplicação dessa lei intermitente. E da mesma forma a gente pode fazer uma lei intermitente que é excepcional, que vai durar enquanto uma situação excepcional perdurar. E aí o exemplo poderia ser a pandemia. Nós poderíamos criar um crime que é simplesmente previsto durante a pandemia. Acabou a pandemia, cessou aquele tipo penal. Então, se a pessoa for julgada depois, como é uma lei intermitente, não se aplica a regra de retroatividade da lei mais benéfica. Com isso, nós encerramos o conteúdo dessa aula. Eu espero que você tenha aproveitado e até mais!